Quando eu não lembrar do nome de alguém, eu falo, esse Covid, olha. Aleluia. Queridos, muito feliz. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Tiago. Quero compartilhar uma palavra com vocês. No final tem um cafezinho lá para você tomar. Não vai embora sem tomar um cafezinho. Pastora Adri faz com tanto carinho esse café, né, pastora? E às vezes as pessoas não tomam, né, pastora? A pastora fica tão triste, eu tenho que ir lá durante a semana orar por ela, para se alegrar de volta. Só porque vocês não tomam o café dela. Glória a Deus. Tiago. Se você tem a sua Bíblia, abra. Se você não trouxe a Bíblia hoje, então eu te libero para você ligar a Bíblia no celular. Mas põe no modo avião para você não ficar tentado a olhar o WhatsApp. Glória a Deus. Carta de Tiago. O capítulo é o primeiro, daqui a pouco eu falo para você onde é que nós vamos ler. Irmãos, eu estava hoje à tarde meditando um pouquinho sobre o que eu iria ministrar hoje para os irmãos, compartilhar, né, com os irmãos, ou partilhar, melhor dizendo, para os irmãos da palavra do Senhor. E eu estava lendo a passagem sobre Jairo. Não vou ler, não vou pregar sobre Jairo, mas eu estava lendo a passagem sobre Jairo, e uma coisa muito interessante acontece com Jairo. Duas coisas, mas uma me chama muito a atenção. Ele chega diante do Senhor, e a Bíblia diz que havia uma multidão que cercava Jesus, então era difícil para ele ter chegado até Jesus, foi muito difícil, mas ele conseguiu chegar até Jesus, e ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. E quando Jesus disse para ele assim, então eu vou com você, a Bíblia diz que eles começaram a andar, e então eles foram interrompidos por uma outra pessoa, que veio por trás, esticou suas mãos, encostou na orla do vestido, né, de Jesus, das roupas de Jesus, e essa pessoa foi curada. E Jesus parou ali e ficou dizendo, alguém me tocou, quem me tocou, alguém me tocou. As pessoas diziam assim, Senhor, é mais fácil o Senhor perguntar, quem não te toca aqui, porque todo mundo está te tocando, e Jesus, não, alguém me tocou, saiu virtude de mim, alguém me tocou, e isso levou um tempo muito considerável até, para um homem que estava com a sua filha morrendo. Gastou-se um tempo, e você não vê em momento algum Jairo reclamando, vamos Jesus, tudo bem, já foi curado, vamos Jesus, a minha filha precisa do Senhor. E eu estava meditando exatamente nessa atitude de Jairo, e eu pensei assim comigo, Jairo tinha uma consciência, que muitas vezes falta dentro da igreja. Jairo tinha consciência que não era só ele que precisava de Jesus. Sabe, às vezes a gente está na igreja e a gente não divide Jesus com ninguém. Jesus é só nosso. Jairo tinha consciência de que haviam mais pessoas ali que precisavam de Jesus. E o que eu quero falar com vocês assim agora, iniciando essa palavra que eu quero ministrar? Nós precisamos compartilhar Jesus, queridos. Nós precisamos aprender que Jesus não é uma exclusividade nossa. Às vezes, eu quero falar sobre religião e religiosidade hoje, a diferença entre as duas coisas. Às vezes a religiosidade depositou em nós uma consciência de que Jesus é só nosso. Então nós não compartilhamos Jesus quando estamos passando por necessidade. Que é maior necessidade do que esse homem passou? Mas mesmo assim ele sabia que haviam pessoas à sua volta e à volta de Jesus que precisavam de Jesus. Que tal essa semana a gente compartilhar Jesus com pelo menos uma pessoa? Eu acho que a gente tem condição de compartilhar Jesus com muito mais de uma pessoa. Mas uma pessoa só. Você gastar um tempo do seu dia, uma meia hora, uma hora, para você sentar com um amigo, com um parente que não conhece Jesus e compartilhar Jesus com essa pessoa. O que vocês acham disso? É uma boa ideia?
Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós ouvimos isso e até nos convencemos da palavra de Deus, nos convencemos do que a palavra do Senhor está dizendo, mas nós não colocamos ela em prática. E essa é a grande diferença entre religião e religiosidade. A religiosidade, aliás, a religião, ao contrário do que muitos pensam, a religião é uma coisa boa. Religião vem de religar, é ligar o homem a Deus. Agora, a religiosidade é o culto à religião. A religiosidade é o sistema que tomou conta da religião e impôs as coisas. Você nunca viu, por exemplo, Jesus andando na terra? Você lê os evangelhos, você não vai ver Jesus andando na terra e dizendo assim, chegando um enfermo para Jesus, e Jesus dizendo assim, olha, você vai ter que vir às 19 horas de domingo no culto, porque daí ali você vai receber a oração da cura e você vai ser curado. Você não vê Jesus perguntando para ele assim, mas você é de que religião? Você é evangélico? Você é católico? Você é o quê? Que religião você é? Você nunca vê Jesus perguntando para um enfermo, para um necessitado, Jesus perguntando assim, qual é a sua confissão de fé? Você é reformado? Você é pentecostal? O que você é? Sabe, o sistema religioso transformou isso. Você não vê Jesus dizendo assim, olha, tudo bem, eu vou te curar, mas você precisa vir congregar na minha sinagoga, lá onde eu tenho o meu pastor, lá onde eu sou o pastor. Você vê Jesus falando isso? Alguém ouviu Jesus em algum momento falando isso? Por que hoje nós vivemos isso? Porque ao invés de nós vivermos a religião, nós preferimos viver a religiosidade. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sabe o que eu quero falar eu quero falar com vocês hoje sobre isso, e eu quero que amanhã a gente saia daqui, hoje, na verdade não vamos sair amanhã, vamos sair hoje ainda, Fique tranquilo, não vou terminar o culto amanhã, tá, irmãos? Fique tranquilo. Mas eu quero que nós saiamos daqui pensando nisso, vivendo. Porque a grande dificuldade hoje na igreja é que nós somos muito bons em falar, em pregar, nós aprendemos muito bem como viver assim, mas não colocamos em prática tudo aquilo que é o evangelho de verdade. Amém? Vocês estão felizes? Não sei se vai durar muito tempo, mas tudo bem. Tiago, capítulo 1. Tiago aqui ele está ensinando, queridos, algo muito poderoso. Ele está ensinando sobre ouvir, ele está ensinando sobre entender, está ensinando sobre praticar. São os três princípios fundamentais para quem quer ser um religioso, quem quer viver a sua fé. Versículo 19 diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Nós vamos trabalhar alguns fragmentos dessa passagem. Nós vamos ler até o versículo 26, mas agora vamos ler só o 19 e o 20, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tiago aqui está ensinando como nós devemos viver a nossa vida de fé. E a primeira coisa que ele diz é que todo homem, pois, deve estar pronto para ouvir. Ouvir é o primeiro princípio para se encontrar o entendimento. Em Efésios, se eu não me engano é o capítulo 5, versículo 15, ele ensina um princípio para nós chegarmos à maturidade, e ele fala: não andeis como nécios, como meninos, como loucos,
mas procurar entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para as vossas vidas. Então o princípio para que nós possamos chegar à maturidade, o princípio para que nós possamos viver uma vida de fé é ouvir. A Bíblia diz que a fé vem por onde? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O ouvir vai nos levar ao conhecimento. Conhecimento é um grau um pouquinho mais profundo. Sabe, a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Amém? Conhecereis a verdade, né? Uma vez nós estávamos numa reunião, o pastor Ari estava ministrando, era uma reunião para pastores, um sábado de manhã na nossa comunidade de fé, só que lá onde nós estávamos antes. E aí o pastor falou assim, nós tínhamos um irmão que ele era muito rápido em falar, ele gostava de dar opinião, falava muito rápido, sem pensar às vezes. E ele falou assim, o pastor ele falou assim, você lembra? A verdade, né? O pastor ele queria falou assim, pois irmãos, a verdade, aí os irmãos, a verdade liberta. Daí o pastor falou, a verdade, e ele falou, a verdade dói, o irmão falou. Esse é um claro exemplo de alguém que está pronto para falar e não está muito pronto a ouvir. Amém? Então o primeiro passo para todos nós que queremos ter uma caminhada de fé é aprender a ouvir, porque o ouvir vai gerar conhecimento, e o conhecer a palavra de Deus é que vai nos libertar. E conhecer é muito interessante, irmãos, porque conhecer não é saber, não é saber. Tem muitas pessoas que sabem. Você fala, o que está escrito lá em João 3,16? Ah, eu sei, sabe? Mas o conhecer é entender o que Deus está querendo dizer com aquilo que está escrito. Você vai ler, vai ler a palavra, você vai perceber que toda vez que um homem tinha um relacionamento íntimo com sua esposa, e a esposa concebia, né, engravidava, a Bíblia diz que esse homem conheceu a sua mulher. Sabe, está falando de algo mais íntimo. Nós começamos a ouvir para poder ter uma intimidade com a palavra. Por isso que Jesus rejeita quando Satanás lá no deserto diz, se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito a seu respeito. Está escrito que os anjos te pegariam, né? Ele citou Salmos 91. E Jesus falou, mas eu não devo tentar o Senhor nosso Deus. Porque ainda Jesus não estava completo naquilo que era o processo de Deus na vida dele. Então era tempo de Jesus ficar em silêncio. Então o primeiro princípio que nós precisamos para poder viver a fé em Cristo, viver uma vida cristã devota ao Senhor, precisamos aprender a ouvir. Não fale mais do que precisa. Fuja da ira. A palavra do Senhor fala assim, olha, a ira do homem não produz justiça de Deus. Uma das passagens de Paulo que eu mais amo é Gálatas, capítulo 5, quando ele fala sobre as obras da carne. Ele vai falando cada uma: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, e ele vai citando uma por uma. Depois ele começa a falar sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Sabe, um dos princípios de Deus para que a gente possa viver a fé é poder nos dominar. Não falar quando não deve, não se irar quando não deve. Amém? Eu falei que ia ficar pior. Vamos lá. Não estou preocupado com isso. 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza acumulada de maldade,
acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Versículo 21. O versículo 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para longe e se esquece como era a sua aparência. Versículo 21, vou ler novamente. Portanto, despojando-vos de toda a impureza acumulada da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Sabe, a palavra de Deus, quando ela entra em nós, quando nós permitimos que ela entre em nós, ela confronta toda a maldade que está dentro de nós. E não se engane, todos nós aqui temos uma parcela de maldade. Ah, se as pessoas que estão à nossa volta pudessem ler os nossos pensamentos. Ah, se as pessoas que estão à nossa volta pudessem conhecer o nosso coração. Todos nós temos uma parcela de maldade dentro de nós, que precisamos ser confrontados com a palavra do Senhor, para que possamos ser purificados pela palavra do Senhor, ser lavados pela palavra do Senhor. Oi. A grande verdade é que talvez você, aí dentro de você, você esteja relutando com isso, porque talvez seja exatamente aquilo que o Lucas falou, muito brilhantemente, usado por Deus quando abriu o culto. O diabo não queria que você estivesse aqui hoje. Você conseguiu vencer o diabo, você veio. Segundo o plano dele, é fazer você perder a essência daquilo que Deus quer depositar na sua vida hoje. Por isso nós precisamos, irmãos, urgentemente a religião, a religiosidade, na verdade, ela transformou a igreja num ambiente de festa, num ambiente de euforia. Quais são os lugares mais cheios hoje? Na igreja. A igreja que diz que você pode viver como você está. Não, nós não podemos viver como nós estamos. Nós temos que ser transformados pela palavra do Senhor, diariamente. E eu não estou aqui falando para você como o perfeitão, que sabe tudo, que é já completo, não. Porque se isso tivesse acontecido na minha vida, não era nem eu que estaria pregando aqui, eu já teria subido. Não, nós como igreja, sabe, como igreja nós precisamos nos dobrar e nos render ao Senhor, permitir que essa palavra entre no nosso, e confronte mesmo as nossas vidas. Não, peraí, ainda tem maldade, eu desejo o mal do meu próximo, eu falo mal do meu vizinho, eu falo mal do meu amigo, falo mal do meu pai. Ainda existe muita maldade dentro de mim, e eu preciso ser curado dessa maldade, e só há um meio: palavra de Deus. Ela nos confronta, ela nos limpa, ela nos transforma. É ela. Tornai-vos, pois, praticante da palavra,
e não somente ouvintes, enganando-vos vós mesmos. Sabe que a palavra do Senhor está querendo dizer aqui? Que nós irmos à igreja, ouvir, ler a Bíblia, ouvir ministração, estudar a Bíblia, se isso for só isso nas nossas vidas, nós estamos nos enganando. Nós precisamos colocar isso em prática. Eu descobri na Bíblia que mentir é pecado, então eu não posso mais mentir. Eu descobri na Bíblia que prostituição é pecado, então eu tenho que abrir mão disso. Tenho que lutar contra isso. Existem pontas de maldade dentro de cada ser humano, e se nós não estivermos dispostos a ser lavados por essa palavra, ser transformado por essa palavra, nada vai mudar. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para longe e esquece de como era a sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não se assemelha, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, esse será bem-aventurado no que for realizar. Quando nós nos tornamos praticantes da palavra, é que seremos abençoados pelo Senhor. Quando nós conhecemos a Jesus e nos entregamos a Ele, as primeiras ações do Senhor é se mostrar presente nas nossas vidas. Então, não importa como nós estejamos, Ele nos acolhe como nós somos e nos abençoa, cuida de nós. Mas nós vamos avançando, nós não podemos ficar sempre como esses. Nós vamos avançando em conhecer o Senhor. E conforme nós vamos conhecendo o Senhor, esse conhecimento do Senhor nos confronta. E precisa haver uma transformação nas nossas vidas. Eu conheço pessoas que conheceram Jesus ontem e os seus frutos hoje já são grandiosos. E aí pode ser que alguém que já está há anos na igreja, olha, alguém que chegou ontem na igreja, conheceu Jesus, entregou sua vida para Jesus, e as coisas estão acontecendo, coisas maravilhosas estão acontecendo, e essa pessoa que está há anos, ela fala assim, mas comigo não está acontecendo nada, parece. Deixa eu confessar um pecado para vocês, eu já tive essa impressão, na minha vida. Eu já tive essa impressão na minha vida. Parece que o irmão chegou ano na igreja, está sendo mais abençoado que eu, que já estou anos aqui, eu já estou anos na fila orando, né? As coisas estão acontecendo mais para o irmão do que para mim. É que na verdade, irmãos, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E esse conhecer não é saber o que a Bíblia diz, é entender o que ela diz e viver o que ela diz. Viver o que a Bíblia diz não é fácil, principalmente para nós que somos acostumados demais, aprendemos que Deus é nosso servo. Estou com dor de cabeça, me dá Jesus, e Jesus vem e cura. Jesus precisa de dinheiro, me dá, Jesus vem e dá. Nós temos essa ideia do Senhor, aprendemos isso. Agora, quando nós permitimos que a palavra do Senhor entre em nós, e comece a produzir em nós uma transformação, então tudo aquilo que nós fizermos, seremos bem-sucedidos. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã.
Meu Deus. Sabe, esse é o mesmo problema que afligia Elias. Desculpa, Isaías. A Bíblia diz que Isaías, ele vê o trono de Deus, ele vê a glória que envolvia o trono de Deus, e ele disse: eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E se você for ver os capítulos antes, ele já era um homem usado por Deus, ele já profetizava, porém, ele ainda tinha lábios impuros, língua impura. Queridos, tome cuidado com o seu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. E muitas vezes, nós inflamados por um coração ferido, falamos coisas que não existem, só porque pensamos que é assim. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes engana o seu próprio coração, e a sua religião é vã. Precisamos cuidar com o que nós falamos. O verdadeiro religioso cuida. Sabe, irmãos, eu aprendi isso a duras penas. Duras penas. Porque eu descobria, Deus me dava algo, eu chegava e falava e contava: olha, Deus e tal está fazendo, Deus falou e tal. Aprenda a guardar a sua língua nos seus projetos. Aprenda a guardar a sua língua naquilo que você pensa a respeito dos outros. Aprenda a guardar a sua língua, fechar a sua língua naquilo que o seu coração está se referindo a respeito dos outros. A sua religião é vã e você engana o seu coração se não aprender a refrear a sua língua. Versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A verdadeira religião, o que Deus espera de nós, é que nós nos preocupe um com os outros. Eu estou convicto no meu coração e nada muda. Nós iremos experimentar um tempo grandioso de prosperidade aqui nessa igreja. Sabe por quê? 3 meses atrás, uma pessoa muito querida do nosso convívio se machucou e não podia trabalhar, trabalhava por dia e tal, esposa grávida, estava com muita dificuldade. Aliás, antes disso, 3 meses antes, um irmão muito querido do nosso convívio, passando por um problema financeiro muito grande. Eu e mais o pastor Marcos se reunimos e tal, e nós abençoamos a vida do irmão. No outro mês, esse que eu falei que a esposa estava grávida, trabalhava por dia, estava 2 semanas sem trabalhar, não tinha o que comer em casa. Aí nós nos reunimos de volta, o pastor Marcos e a pessoa que foi abençoada no mês anterior também veio junto, e nós abençoamos aquela família que precisava. Hoje nós nos reunimos ali fora, por causa de uma pessoa que também está precisando e tem uma necessidade. E nós nos reunimos junto com outros irmãos, o Cláudio, José Orli e tal, e nós nos reunimos e nós estamos suprindo uma necessidade. Sabe o que eu vejo com tudo isso? Deus está cumprindo isso aqui nas nossas vidas, irmãos. Deus quer que a gente deixe de ser religioso e passe a viver a verdadeira religião. E não há limites. Eu
Eu fiz pouca aula de música. Mas eu tive um professor de música. Ele é pastor também, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele é pastor da minha irmã hoje. Eu fazia aula de música com ele. Eu era um pequeno jovem sonhador. Rindo o quê, irmão? Também já fui jovem, poxa. E nós sentávamos nas aulas e às vezes a gente fazia aula de 1 hora, a gente fazia 3, 4 horas, porque a gente ficava conversando. E ele falava algo para mim. Esses dias Deus me fez lembrar isso. Ninguém vence, Deus não dá. Quer ser próspero? Abra o teu coração. Abra a tua mão. Porque ninguém vence, Deus não dá. E olha, irmãos, eu vou dizer para você, esse irmão, esse pastor, ele herdou da igreja um terreno para ele construir a igreja. E ele construiu uma baita de uma igreja. E ele, sem ajuda, tinha menos gente que nós aqui hoje, na igreja dele. Construiu uma baita de uma igrejona. E ele falava para mim assim, Anderson, um dia essa quadra inteira aqui vai ser nossa. Eu vou construir uma catedral aqui. Ele falava. Tá bom então, né? Se o senhor diz. Passaram-se anos. Deus não deu para ele aquele quarteirão. Deus deu para ele um terreno gigantesco. Ali perto do seu cunhado ali. Gigantesco o terreno. Ele colocou uma placa gigantesca lá com o desenho de como vai ser a catedral. E ele falava para mim, ninguém vence, Deus não dá. Quanto mais você se doa, mais Deus derrama sobre a sua vida. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós queremos reter. Não tenha medo de dar, não tenha medo de ser igreja. Essa era a nossa conversa lá. Nós vamos continuar vindo para a igreja ou nós vamos ser igreja? Os irmãos falaram assim, não, nem vamos levar isso para a igreja, vamos nós resolver esse problema. Eu falei assim, meu Deus, essa é a igreja que eu sonhei para mim. E essa é a igreja que eu sonhei fazer parte, cara. Não, vamos nós resolver. O irmão já botou a mão no bolso e já pagou quase a metade do exame da irmã. Aleluia. É isso, irmãos. É isso que nós precisamos fazer. Mas nós ficamos gastando tempo falando. Porque não acontece, porque não vai, porque tem cadeira vazia ainda na igreja. Porque quem está comigo aqui são gente de valor, irmão. Cada um de vocês vale por 100 aqui dentro. Eu não me preocupo com as cadeiras vazias. Não mais, né? Já me preocupei bastante com isso, mas não mais. Porque cada um de vocês vale por 100 aqui. Deus não congrega pessoas por acaso. Deus congrega pessoas por propósito, queridos. Deus une propósito. Deus une pessoas para propósito. Mas nós gastamos tempo demais falando, abrindo a nossa boca, falando o que não deve, achando que somos melhores, não respeitamos a limitação do outro. Nós temos muito o que falar. Falamos demais. E olha, agimos muito pouco mesmo. Se nós fizéssemos a metade do que nós falamos, deixa eu te falar uma coisa, não vem depois dizer, o pastor está querendo dizer, falando para mim. Não, eu estou falando nós, irmãos. Quantas vezes eu falei demais e agi de menos? O Anderson. Esse é um problema da igreja, não é um problema da pessoa A ou da pessoa B, é da igreja de Cristo. Nós nos tornamos religiosos e não vivemos a religião. Nós não religamos nada a Deus, nem a nossa própria vida. Mas nós estamos profetizando que viveremos um novo tempo em Deus. E nós vamos ver esse novo tempo. Nós vamos ver esse novo tempo. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. E olha bem para o meu rosto quando eu estou falando isso. Tá? Nós vamos experimentar um avivamento nessa cidade. Você ainda vai ouvir de homens que traíam a sua esposa, bater no peito e dizer assim, vale a pena ser fiel à minha mulher.
Você ainda vai ouvir mulheres que falavam mal, que fofocavam, falavam assim, vale a pena segurar minha língua e só buscar Deus, entregar tudo nas mãos do Senhor. Nós vamos ver esse tempo. Irmãos, eu vivo para viver isso. E nós vamos viver isso. Só que é viver. Nós fazemos parte desse plano de Deus. Não importa. Não importa o que você foi ontem, o que você foi antes de ontem. O que importa é o que você decidiu hoje aqui, nesse lugar. E eu queria te convidar. Irmãos, nós temos bastante tempo aqui. Eu queria te convidar a gente clamar ao Senhor neste lugar. Sabe, não pedindo justiça para nós. Pedindo perdão pelas nossas... Por tantas vezes que nós julgamos, que nós pensamos e não agimos, que nós vimos alguém necessitado e não fizemos nada. Falava, a gente sabe falar bastante. Teve uma vez, eu nunca esqueço isso. Eu encerro com isso e eu quero que a gente vá orar um pouco, pedindo perdão ao Senhor, para que o Senhor conserte o nosso coração. Teve uma vez que nós estávamos lá no antigo galpão que nós tínhamos a igreja. Muita gente na igreja, muita gente na igreja. E nós estávamos num culto de oração, tinha bastante gente, até estranho isso, bastante gente no culto de oração, acho que foi tudo um propósito de Deus. Deus trouxe ao meu coração de fazer um círculo com todos que estavam ali, e chamar líder por líder. Pastor Marcos, pastor Adriano, fica no meio, e todos vamos orar por eles, abençoando o ministério, abençoando a vida deles. E nos bastidores, né, no porão, né, a gente ouvia muito. Os irmãos sentavam e ficavam horas falando mal do pastor Marcos e da pastora Adriana. Aí a gente chamava os irmãos. Aí agora vocês orem por eles. Senhor, abençoa. Em nome de Jesus, amém. Já terminar de orar? Beleza, então sai, agora entra outro. Senhor, em nome de Jesus, amém. Vocês lembram desse dia? Lembra? E eu fiquei olhando aquilo e eu pensava assim, não, mas tem que orar mais. São os líderes da igreja, você tem que orar mais, abençoar eles. Mas eu não conseguia falar isso e eu não falava. Eu falei, então vem outro. Aí eles, mesma coisa. A oração não durava segundos. Quando terminou tudo, toda a oração, de orar por todos. Então, eu me lembrei de quantas vezes eu sentava com as pessoas e elas falavam horas e horas e horas. Aí na hora eu entendi. Para falar mal, as pessoas têm tempo de sobra para falar mal. Mas quando é para orar, interceder, abençoar, dura só alguns segundos. E se nós queremos ser a igreja de Cristo, nós precisamos mudar isso, irmãos. Vocês não concordam comigo? Nós precisamos mudar isso. A prova disso são as redes sociais. Hoje, todo mundo tem alguma coisa, alguma opinião para falar sobre política. Todo mundo fala mal. Tem gente que fala mal do Bolsonaro, tem gente que fala mal do Lula, tem gente que fala mal do Moro, tem todo mundo, tem gente que fala mal de todos. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo sabe o que dizer. Mas quanto nós gastamos de tempo de orar pela nossa nação, irmãos? Orar pelos governantes. Deus, a Bíblia nos ensina a orar por eles. Quanto tempo nós gastamos orando? Nós temos reunião de oração diária aqui na igreja. Todos os dias, das 6 às 7. Diária nós temos reunião de oração aqui na igreja. Uma ou outra que a gente não pode, não tem ninguém para fazer, e eu não posso, então a gente cancela. Mas é diário, de segunda a sábado, nós temos reunião de oração aqui na igreja. Quanto nós estamos gastando em oração, orando pelas pessoas. Poxa, se eu descobrir que o pastor Marcos está com uma dificuldade, no que vai contribuir se eu falar dele? Agora, se eu dobrar os joelhos e orar por ele, ver qual a sua necessidade, pastor, o que eu posso fazer para te ajudar? Somos religiosos ou vivemos uma religiosidade? Essa é a pergunta hoje. E é isso que a gente tem que romper, irmãos. Romper com isso.
Nós precisamos romper com isso. Ou somos cristãos de fato. E volto a dizer, eu não quero ninguém depois ficar mandando mensagem para mim, dizendo assim, o pastor estava falando de mim. Não, estou falando de nós, irmãos, pelo amor de Deus. Do que adianta eu falar mal da Quadrangular se eu sou igreja junto com eles? Do que adianta eu falar mal do, sei lá, da Deus e Amor? Eu sou igreja com eles. Eu quero convidar você, se você quiser, nesse momento, a gente ficar de pé.